Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. E hoje vocês estão vendo aqui o convidado, vocês estão me vendo e vocês estão vendo também o convidado de honra aqui para entrevistar Celso Miranda comigo. Eu trouxe Alexander Grunwald. Seja muito bem-vindo, Grum. Valeu demais, viu? Valeu demais. Super prazer estar aqui para entrevistar essa fera aqui, que sou fã. Todos nós somos fãs, né? Muito exatamente. Muito obrigado. Cara, Celso Miranda dispensa comentários, mas ele vai contar a história dele pra gente, claro, para vocês conhecerem também. Quem é Celso Miranda é que eu, como fã dele declarado, eu acompanho ele desde 92, 93, sei lá, alguma coisa assim. Então eu sou um cara que acompanho a carreira dele mesmo, então eu sei de quase tudo, né? Pelo menos da carreira em si, não da vida pessoal não, mas da carreira sei bastante. Cara, primeiro, foi um prazer esse ano todo que nós estivemos juntos. Foi um prazer. Nas corridas, na minha parte também. E tudo mais. Curti muito. Obrigado por todos os convites, por todas as vezes que você me chamou para ir lá. Eu adorei. Obrigado por ter vindo. Se você quiser, pode chamar, eu estarei lá. Ótimo, bom saber. E obrigado por estar aqui. Porque... Eu que agradeço o convite. É uma forma diferente da gente poder interagir. Acho que a gente... Quando você tem uma persona, né? Quando você está na televisão Sim. apresentando e tal, você tem um jeito de fazer. Este formato aqui quebra um pouco disso e é legal para a gente tentar chegar e se aproximar das pessoas. Também. Exatamente. Aqui é basicamente um bate-papo. Então, o legal é você conhecer quem é a pessoa por trás daquele que a gente vê. E aí a gente entrevista gente da indústria automobilística, do automobilismo e de tudo mais. Um dos mais reveladores, eu acho, dos que a gente teve aqui foi o do Christian Fittipaldi. O cara sentou aqui, cara, e ele não era o mesmo cara que eu vislumbrava, ou que eu visualizava, e que eu já tinha até tido alguns contatos com ele, que nós fizemos redes sociais dele e tudo mais. Uns 10 anos atrás, a gente trabalhou com o Christian uns 10 anos atrás, fazendo redes sociais e tal, e cara, o Christian, assim, sentou num bar, sentou numa lanchonete, o cara vai falar até 4 horas da manhã, se você deixar. E aqui foi a mesma coisa, rolou isso, né? Foi muito louco, tanto que nós fizemos 2 episódios com ele, foi muito maluco. Ele é muito gente fina, totalmente diferente daquilo que a gente consome, né? Da imagem Exatamente. De um piloto ou de um ex-piloto. Eu tive o privilégio de fazer algumas matérias com ele quando ele estava começando, fazendo a transição de Fórmula 3 lá para os Estados Unidos, passando pela Fórmula 1, inclusive. E eu digo privilégio porque, assim, eu até por ser TV Cultura e a gente não ter aquelas coisas de matéria de 30 segundos ou de 1 minuto cravado, a gente tinha um pouco mais de tranquilidade. E a gente tinha no programa Vitória, lá no final dos anos 90, final dos anos 80, começo dos 90, essa possibilidade de falar com as pessoas e as pessoas terem tempo de se exporem um pouco mais. E aí eu consegui conhecer um pouco mais dele, as temporadas que eu cobri de Fórmula Indy também, de ir nos lugares onde ele estava mais tranquilo. Ele sempre, para mim, uma figura ímpar, assim, dentro do automobilismo. Sim. E como figura humana, principalmente. Exatamente. Não, e ele contou umas histórias de Paul Newman que foi legal pra caramba. Isso daí, então, nossa senhora. E esse negócio da gente falar das pessoas, né? Isso é muito fundamental, porque a gente vê na televisão, vê pouco. A gente é de uma geração em que a gente, como você falou, ainda tinha mais essa coisa de um jornalismo mais amplo, mais tempo para você entender as coisas. Eu fazendo um livro recentemente, eu falei com várias pessoas desse meio, né? João Mendes, Gelson Negrão, falei com vários caras desses. Vocês me influenciaram muito, vocês têm muita culpa de eu estar aqui hoje fazendo o que eu faço, porque eu vi as matérias de vocês com profundidade. Hoje, o jornalismo de TV aberta perdeu um pouquinho dessa profundidade, né? Ficou tudo meio rapidinho e tudo mais, mas a gente tem TV por assinatura, a gente tem internet, YouTube, outros meios para fazer isso, mas, cara, um bate-papo profundo faz muita, muita diferença. E você vê como o círculo se completa quando a gente pode estar aqui. Por quê? Porque a gente está falando de meio de comunicação, de uma velocidade um pouco mais lenta para a gente poder falar com as pessoas, né? De um tempo diferente de televisão, tinha 5 emissoras em cada lugar aí. Hoje é um monte e a gente conseguiu voltar para ter tempo de conversar. O podcast é muito isso. Exatamente. Isso é totalmente diferente e fecha o círculo. Então a gente está recomeçando. E é muito louco, porque é um pouco do inverso do que... Eu não falei nem dos patrocinadores ainda, mas é uma boa introdução. A gente vê a galera consumindo TikTok,
os Instagrams, a coisa do Reels, né? Que é um negócio que é rápido, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, existe o grande contraponto, que são os podcasts, que é um negócio que está estourando no mundo. Você vê os podcasts arregaçarem ultimamente, um monte de gente vendo, assistindo podcast de 2, 3 horas de duração, e, bombando de visualização. A gente, essa semana, teve aquela retrospectiva que o Spotify faz. Cara, a nossa retrospectiva do Inside Cars, nós ficamos em 35º lugar, cara, no top chart de podcasts. Parabéns. Do mundo, não é do Brasil, é do mundo. Cara. Isso é muito sensacional. É um negócio bizarro. Obrigado a todos vocês que assistem e acompanham com a gente, porque a culpa disso é de vocês. Bacana. É muito louco. Nós ficamos no top 10 das paradas 5 dias, cara. E às vezes a gente é dodói ao ponto de assistir em 2 plataformas diferentes. A gente ouve e depois a gente vê. Né? Ou muito louco. Vice-versa, né? Isso é muito louco também. Eu sou desses. Eu também. Eu sou desses. Muito cara, bom. os de NASCAR eu ouço, né? Porque tem muita coisa que não tem em vídeo, mas que eles soltam picado depois. Por exemplo, do Dale Earnhardt Jr., ele faz o podcast e depois eles soltam os cortes, mas o corte é no YouTube, é filmado, é com vídeo. Que é uma coisa que não tem quando você ouve. E, cara, eu consumo aquele vídeo. Porque aí eu vejo o que o cara estava falando, qual foi a reação, qual a expressão que ele fez. Essa que conversa. É diferente, né? Legal, o que eu acho legal do podcast, quando você está ouvindo, é que você ouve, e por isso eu acho que está sendo muito visto, muito acompanhado, né? Muito ouvido. Que é o fato de você usar também as suas próprias faculdades mentais para projetar aquilo que você está percebendo. Exato. A imagem entrega algumas coisas, mas é muito legal quando você pode ouvir, por quê? Você pode ouvir fazendo várias outras coisas. Sim. E hoje todo mundo trabalha em casa, ou muita gente trabalha em casa, trabalha fazendo alguma coisa e está ouvindo. Isso também, fechando o círculo, né, falando daquilo, recupera muito do que é o rádio, do que sempre foi o rádio, que é ou sempre foi a minha paixão. Trabalhar com rádio é sensacional. O rádio te formou? Pode dizer assim? Sim, às avessas. Não foi trabalhando no rádio, foi ouvindo rádio. Se tornando o que você viria a ser. Exatamente. Porque eu sempre ouvi rádio por causa da minha mãe. A minha mãe é fundamental no que eu sou hoje, por causa dela ouvir muito rádio. E de eu ficar perto. E assim, minha mãe não tinha muita paciência com molecada. 4 filhos, uma casa pequena. E o rádio funcionava, pelo menos para ela controlar o segundo dos 4 filhos, era muito fácil, porque ela fazia com que eu prestasse atenção na programação. E eu prestava atenção. E ela me disse uma coisa que me influencia até hoje, em um monte de coisa, talvez em tudo que eu faço, que é assim, tocava uma música, ela falava para mim assim, sabe, criança enchendo o saco? Ela falou, espera um pouquinho, presta atenção nos dizeres dessa música. Então ela ficava curtindo a música e eu entrava, como eu era uma criança obediente, eu ficava prestando atenção na letra da música. Em que lugar você está desses 4 aí? Eu sou o segundo. Segundo. Os filhos do meio têm essa características, né? Não fala muito, não manda em ninguém, que é uma coisa normalmente do primeiro ou do último, mas tem a independência, consegue ser independente e visualizar a família inteira, né? E fazer coisas diferentes dos outros, né? Eu acho que é uma característica. Eu adoro psicologia, adoro sociologia, neurociência, essas coisas todas, mas essa característica dos filhos do meio, eu sou muito um filho do meio, bem característico. E acompanhando essa coisa, o que eu fazia? Eu prestava atenção na música, para saber qual era a música, eu tinha que ouvir o locutor no final, dizendo, né, qual era a música, quem era o cantor, e isso foi me treinando o ouvido. Só que assim eu também comecei a acompanhar tudo o que acontecia de noticiários, né? Todos os noticiários, como se apresentava um programa, como é que o cara era, e grandes entertainers, né? Dos caras que faziam um bom rádio. E eu acompanhei e sou fã de rádio até hoje por causa disso. O que você lembra que você Para ouvia, mim, assim, quem que consolidou para mim tudo que eu ouvia quando eu era criança, né? E Moraes Sarmento, que eu ouvia, minha mãe ouvia todos os programas dele. Interior de São Paulo? A gente pode chamar de interior de São Paulo, né? Porque inclusive tem várias histórias disso. Sempre morei em Pirituba, que é do outro lado do rio. Tem várias histórias hoje em dia, né? Inclusive, além de estudos sociológicos, outras formas, o pessoal fala do que é morar do outro lado do rio. Quando você mora do outro lado do rio, ainda mais nos anos 70, você praticamente é do interior. Hoje eu moro em Jundiaí, eu estou realizando aquilo que eu
aquilo que eu era taxado, né? Então, Sim. um cara do interior. Mas assim, era Moraes Sarmento, muito. Tinha uns outros que eu não estou lembrando agora, mas o cara que me consolidou para mim o que era um bom rádio, um bom entertainer, um bom conhecedor de música, um cara que sabia falar e que não tinha preconceito, Fausto Canova. Esse cara é uma joia. Ele foi muito famoso na Sim, época dele, né? foi muito famoso. Ele, Manuel da Nóbrega. É. Tinha uns caras que eram os medalhões do rádio, ele era um deles. E um cara que estava na rádio nessa época, que trabalhava, fazia um programa junto com ele, Maurício Kubrusli. Sim. Né? O próprio Serginho Groisman, né? Sim. De quem eu fui aluno na PUC. Ah, é? Que Ele legal. me deu aula de rádio 6 meses lá, foi maravilhoso. O jeito que ele Sensacional. entrou, as Legal, coisas né? que ele ensinou, a pilha que ele botou na nossa turma, foi maravilhoso. Enfim, Fausto Canova resumiu tudo porque ele estava no começo daquele projeto da Nova Excelsior, Sim. né? Que saiu do 780, foi para o FM, hoje em dia é a Rádio CBN, né? Sim. Mas a primeira fase do projeto deles, eu ouvia todos os dias apaixonadamente no meu trampo, no posto de gasolina lá em Pirituba. Eu sacaneava, né? Eu mudava a estação de rádio para eu ouvir, para eu ficar ouvindo a Excelsior, né? Então eu ficava o dia inteiro. E na hora do programa do Fausto Canova era um negócio fabuloso. Você fazia o quê no posto? Atendia Frentista? e vendia autopeça. Ah, que legal. E essa porque história nessa época tinha muito... Você vendia coisa vendia até Exato. pneu no Isso, posto, tudo. né? Isso é uma Tudo. pós-adolescência ali? Eu já tinha terminado o colegial, estava naquela fase de exército, lembra? Que você não arrumava emprego. Ninguém fazia nada. E aí a história é muito boa, que eu sempre fui apaixonado por carro por causa do meu pai ter um táxi, né? Era o nosso ganha-pão, era o escritório dele, então todo dia aquele cheirinho de gasolina, quando meu pai chegava, as coisas que ele contava do carro, quando tinha que fazer manutenção, onde ele levava, o tempo que ele ficava legal. esperando. Então a gente ficava meio junto, porque era nas oficinas lá em Pirituba mesmo, né? 2 oficinas onde ele realmente fazia a manutenção. E a gente tinha proximidade, lógico, né? Criança nunca é bem-vinda numa oficina mecânica quando você está desmontando o carro e tal. E as oficinas eram toscas, né? Então o cara deitava no chão, ele botava um tapete, não tinha essa sofisticação que a gente tem hoje das grandes redes, bem-vindas, né? Grandes redes. Mas antes era muito na Mas é base uma coisa do muito empirismo. recente também, né? Sim, a coisa sim. da oficina como boutique é uma coisa muito Sim. recente. Ah, sim, Sim. total. E- Coisa de anos 2010. Sim, por aí. E eu era um cara, eu sempre falei muito, como vocês estão percebendo já, e eu era muito perguntador, mas eu também ficava observando. Então eu adorava aquele negócio. Pô, desmonta, é semi-eixo, onde é que está a caixa de câmbio? Olha que demais. Meu, cilindro do motor do Fusca tem 4, olha aquilo mexendo. A caixa de câmbio, o cara tirando e troca a embreagem. Então eu era moleque que ficava lá agachadinho vendo. Quando a gente tinha essa possibilidade de ir lá, eu sempre forçava a barra para ir, para assistir, para ver isso acontecer, né? Enfim, juntou essa coisa de prestar atenção em rádio, ouvir rádio nessa oficina, posto de gasolina, onde eu consolidei um monte de aprendizado. Mas eu fui parar no posto de gasolina por uma das grandes lições de vida que meu pai deu. Porque, como era o segundo filho, eu tive assim, o exemplo do meu irmão, que não gostava muito de ir na escola. Ele sempre foi um grande coração, um cara muito visionário, fazia as coisas, era um moleque, né? Autêntico moleque. Segundo filho, observa, não precisa ser tão moleque quanto o outro. Então, isso é uma coisa legal, né? Quando você fala de psicologia social, psicologia familiar, como as coisas vão se interagindo, né? Se o mais velho é daquele jeito, naturalmente o segundo já vai ficar meio pé atrás. Ele não precisa ser daquele jeito. Ele vai buscar um outro jeito de ser para encaixar ali, né? É a teoria de aprender pela observação, né? Você fala, ali ele passou do ponto, então eu não vou ali. E as famílias é que nem para parar em pé, uma coisa está apoiada na outra. E para apoiar você tem que ser o contrário. Então, quando você vai crescendo, você vai se achando ali. Sim. Bom, eu não era esse cara, né, de ir para a rua, de jogar bola eu sempre joguei. Mas assim, de empinar pipa, de ficar fazendo estripulia. Meu irmão corria em cima do muro, né? Era um negócio assim, eu mais pé atrás. Então eu prestava atenção em música, fui trabalhar e eu era bom na escola. Eu nunca precisei ficar estudando para tirar boas notas, né? Tanto que eu consegui uma bolsa de estudos na época do sindicato de motoristas. Meu pai sempre foi um cara muito ligado ao sindicato de motoristas de táxi. E eles davam bolsa de estudo para os filhos que não repetiam de ano. Então eu consegui estudar de manhã, fazer o colegial de manhã. E ao fazer o colegial de manhã, eu acabei descobrindo e encontrando uma professora de inglês
Eu nunca fiz curso de inglês e eu falo inglês fluentemente, graças a ela. Tá. Graças a um desafio que ela me fez, inclusive. Mas assim, o que acontece? Terminou o colegial, eu tava me achando o cara das baladas. Eu não vou arrumar qualquer emprego, né? Então meu pai falou assim, terminou o colegial, 17 para 18 anos, tá bom, você vai arrumar emprego, hein? Não tem essa de ficar vagabundo em casa. Tá bom, mas deixa que eu vou arrumar, tá bom. Você tem 1 mês para arrumar. Durante 1 mês, eu vou te dar dinheiro de manhã para você pegar a condução, pra você almoçar na rua, volta em casa no final do dia. Procura emprego. Você tem 1 mês para achar emprego. Beleza. Você imagina como é que eu procurei emprego, né? Passeando pela cidade, cara. Conhecendo, virando tudo. Passando de um monte de loja de carro, loja de moto que eu curtia e tal. Ó, terminou 1 mês, meu pai, e aí? O que você encontrou? Deixei ficha preenchida em um monte de lugar, agência de emprego, fiz tudo que você pode imaginar. 18 anos e tal, vou completar 18 anos, né? Vai ser mais difícil, pai. Tá bom. Ele falou, tá bom. Terminou o jantar e falou, amanhã eu te arrumo emprego. Eu falei, puxa vida. Clássico. O que quiser. É o Como clássico assim, amanhã do pai. você arruma emprego? Não, amanhã você fica frio. Chegou no dia seguinte, amanhã você começa. O amanhã era sábado. Já começou... Já começou tudo errado. Eu falei assim, como assim? Amanhã é sábado? Que história é essa de começar a trabalhar no sábado? Você teve 1 mês para arrumar. Você não arrumou? Eu vai não começar arrumei, eu agora. arrumei. Eu arrumei, vamos aí. Arrumei, você começa amanhã. Mas aonde? Ele falou, no posto do Seu Américo. Lá na esquina, você vai ficar lá no posto Ipiranga. Você vai Aí, trabalhar se você lá. quisesse perguntar alguma coisa, era só perguntar pro Celso no Isso. posto Ipiranga. Principalmente assim, a primeira coisa que foram me perguntar lá era a vela para motor diesel, né? Muito legal, boa, essa legal. pegadinha ótima. Sensacional. Pegadinha ótima. Mas assim, É tipo a caixa de color bar na televisão, isso, né? exatamente. Um clássico. Aí eu cheguei, falei, pai, começar, que história é essa, né? Posto de gasolina, pai. Eu fiz um monte de ficha em inglês, fiz teste em inglês e tal. Ele falou, o negócio é o seguinte, você teve 30 dias. Você arrumou esse emprego maravilhoso aí? Não arrumou. Vagabundo aqui não. É o seguinte, eu arrumei e você vai lá e você começa amanhã. Não, mas não tem mais. Acabou o assunto, no dia seguinte eu estava trabalhando lá. Aprendi muito, tudo que... Aí que estão as coisas, né? No colegial eu aprendi a falar inglês. No posto de gasolina eu aprendi o que é aquilo tudo que eu via de mecânica. Eu aprendi as peças, a vender, código. Isso aqui é para um carro anos 50, isso aqui é para um carro moderno. Sim, mas viver na carro oficina Passat. também foi parte da sua formação, Exatamente. né? Essa foi essa formação É quase que um eu curso tive técnico, ali. né? Foi um curso técnico, eu posso Sim. dizer. Até porque tinha uma coisa que eu passei a adorar fazer, né? Fazer a tubulação de gasolina, né? De Fusca e tal. E a gente fazia no posto. Tinha umas maquininhas lá para fazer, para dobrar os canos de cobre e tal. Bom, me ensinaram isso, eu fazia e já entregava pronto para a turma. Precisamos de um conduíte para fazer o combustível, para freio. Então eu fazia lá no fundo, tinha as maquininhas lá, eu fazia, montava e entregava para Caramba, que legal. Aprendi um monte de coisa, foi maravilhoso. Quanto tempo você maravilhoso ficou essa lá? passagem. O suficiente para eu perceber que eu precisava de outra coisa. Mas eu aprendi muito. E o que eu fui fazer na sequência? Né? Nesse monte de ficha que eu preenchi, eu fiz alguns concursos, inclusive na parte de serviço público. E eu passei na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E eu virei professor substituto, com 18 para 19 anos. Nossa, que legal. Eu dava moral. aula Do quê? de tudo. De tudo? O professor substituto era assim. Faltou a alguém. Faltou a geografia, moleca- faltou, não importa, qualquer o coisa. professor daquela sala... Porque é o seguinte, a molecada não vai para casa. Você sabe, escola pública... Não e vai. é legal, sempre Porque não teve... tem ninguém em casa. Isso é importante. Você começa a perceber aí nessa hora. Por que você está sendo chamado? Para entreter as crianças. É isso que você está fazendo, na verdade. Você não vai dar aula, né? Você tem conhecimento? Você tem, mas você está lá para dar uma atividade para as crianças. Bom, nesta escola onde eu fui fazer isso, foi onde eu aprendi a ser apresentador, na verdade. Porque, do jeito que vocês estão ouvindo... Você virou palestrante para a turma. Nessa história, sim, mas com 18. Só que, na verdade, eu comecei a apresentar coisas com 8. Porque nessa mesma escola, quando eu estudei no primeiro grau, o professor, o seu Roberto, ele ouvia o Celso Miranda falar, aquele molequinho fala alto pra caramba e não para de falar.
Aí ele passou um dia e falou, meu, vou dar... Ó, você vem aqui. Se fala muito, eu vou dar uma... Vou canalizar o seu potencial. Você vai apresentar as festas da escola. E aí, eu lembro ainda, eu tenho memória de subir no palco improvisado da escola e ver as cabecinhas da molecada inteira lá na frente e eu apresentando as festas, lendo o papel e apresentando as festas. Ou sendo narrador de algumas das peças de Dia das Mães, né, de Revolução de 32, de 7 de setembro. Então, eu fiz isso dos 8 aos 10, 11 anos de idade. Foi quando eu saí da primeira fase, né? Aí quando eu volto para a escola, depois de passar pelo colegial, eu volto para a escola E o seu Roberto estava para lá? dar aula. Não, infelizmente não estava mais. Mas aí, como eu passei no concurso e apliquei para aquela escola, eles acabavam me chamando. E era muito legal voltar para a escola, Sim, né? claro. A escola onde você estudou, deve Não ser tem, legal pra você vê, a caramba. gente não falou nada de automobilismo até agora, porque isso tem a ver, isso é a base da minha formação. E uma das coisas que eu mais gostei de fazer nessas atividades com a molecada, eu contava histórias. E uma coisa que eu percebi que entretinha, que você vai tentativa e erro, né? Claro. Até achar um caminho. E criança não é fácil. E criança não é fácil, 8, 9, 10 anos como eu, naquela época eu sabia bem, e a molecada pega fogo muito rápido. Muito. Com todas as coisas que você faz ou você deixa de fazer. Se o professor que entrou é cabeludo, que era o meu caso, se ele entrou com uma roupa assim, assada, então você tem que tomar cuidado porque a molecada está apontando o dedo. Então eu comecei a fazer coisas para chamar a atenção e direcionar o olhar deles e a cabeça deles. Então uma das coisas que eu inventei foi o seguinte, vamos fazer redação. Vamos contar a história. Vamos fazer o seguinte, eu vou contar parte da história e vocês continuam. Então, vamos tirar férias. Ou, pintou um avião, não sei o quê. Tem uma cá. E aí, assim, você conta uma parte da história, aí você vai para outra, você faz o começo, o meio e o fim. E eu vou contando isso, né? É o seguinte, agora, moçada, vamos lá. Escreve aí o que vocês acham que é essa história, vamos preencher essa história. Exercitar a imaginação. Exercitar a imaginação. Cara, e a molecada ficava quieta escrevendo. Pode contar, pode tudo. E uma das coisas que está na Pode minha escrever memória... Não, você quer saber? Eu falava para a molecada, vale o que você imaginou. Exato. É isso que você vai botar no papel. Isso, você vê, eu fui ter isso na faculdade de jornalismo lá na frente em grupo de criação de texto. E eu fiz isso totalmente na louca, né, para tomar conta da molecada. Enfim, eu lembro ainda de uma das histórias de um dos moleques, que, para resumir a história, era uma história a respeito de tirar férias. E ele saiu de São Paulo num carro conversível, dirigindo ele e tal. Passou na casa de uma das meninas da sala, e aí todo mundo caiu na gargalhada quando ele falou e tal. E levou ela para praia, e ele chegou lá no iate dele e foi passear no iate, deu uma volta, passou pelas ilhas e tal, e voltou para São Paulo no final do dia e tal. Eu lembro da história. Então, assim, uma coisa marcante, Se bobear uma ele troca. nem lembra. Né? Talvez não. Que louco. Mas assim, o que é Mas legal marcou. Sim. O legal dessas experiências todas é que, para resumir, assim, isso me formou apresentador. Sim. Então, assim, de eu falar, de eu improvisar e tal, tem a ver com isso. Tem a ver com você tomar conta de criança numa sala de aula, mesmo por pouco tempo, de ter atendido o público num balcão de posto de gasolina, falar de autopeça. Depois eu trabalhei com um equipamento de vídeo, né? Hoje é vídeo, né? Mas era cine, foto, som. Trabalhei na loja chamada A Oculista. Legal. Que eu acho que muita gente daqui de São Paulo deve lembrar, né? Sim. De ter passado e tal. Eu vendia filme para fotografia, fiz alguns cursos lá. Fazer revelação também? Não fazia. Isso eu fui fazer na faculdade. Ah, tá. Mas assim, filmadora, máquina fotográfica, Legal. curso de fotografia básica, a gente fez tudo. Eu fiz tudo lá por conta deles. E isso me ajudou demais na formação, tanto para trabalhar com auto, como trabalhar com jornalismo, com captura de imagem. Eu sempre fui tarado, né? Nunca deixei de trabalhar com câmera. Os primeiros trabalhos que eu tive já na área, eu sempre carregava a minha câmera de fotografia, porque eu entrei na faculdade adorando fotografia, e quando eu tive a oportunidade na PUC de revelar, de fazer as fotos, de ampliar, aí virou, mas são todas artes que eu gostaria muito de morrer com 500 anos e fazer fotografia um monte. Tamo junto. De fazer, sabe, de expor... Fotografia e rádio para mim. Escrever rádio é maravilhoso, de escrever mais, você acompanha lá, né? Escrever mais, escrever poesia, escrever contos, escrever livros. Porque para quem não sabe, o Celso Miranda
ele tem esse dom de escrever poesias. É mais um exercício, sabe, Lipe? Sim. É mais um exercício. Eu gosto de fazer esse exercício porque, assim, a gente está numa fase, depois de 20 e poucos anos de idade, a gente gosta de fazer uns resumos. Eu acho que a poesia, a linguagem poética mais cifrada, pensada em ritmo também, de música e tal, te ajuda até a desopilar, sabe? Com toda certeza. É. E você mencionou a coisa de falar com os meninos, deixar a imaginação fluir, né? Dando pedaços da história para eles desenvolverem. Eu lembrei de um microconto que é considerado o microconto mais famoso, mais emblemático do mundo. Eu dei uma colada aqui, evidentemente, para ver o nome do autor, é um autor sul-americano, hondurenho, chamado Augusto Monterroso, e é um conto maravilhoso que é resumido numa frase. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Sensacional. Esse microconto, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Você imagina o que você quiser. É uma explosão, né, na cabeça de todo mundo, A não partir é? dali você fica uma semana pensando nisso. Eu acho que foi Isso é daí muito que surgiu o poderoso. Elo Perdido. É muito poderoso isso Por aqui. exemplo. É. Então a coisa de você, de repente, jogar só um pouquinho da informação, né? A pessoa faz o resto. Isso é sensacional. E aí, aqui voltando para a nossa conversa, nesse nosso papo aqui, você já colocou gasolina, você já colocou rádio, você já colocou a veia de apresentador. Cara, quando tudo isso se uniu, quando que você conseguiu colocar comunicação, gasolina, oficina, tudo no mesmo balaio e virar, assim, digamos, colocar o prumo. Você fala, putz, eu vou ser um cara de falar de carros e corridas na minha vida. Olha, definitivamente eu aprendi e consolidei isso também dentro da TV Cultura. Mas um pouco antes, quando eu escolhi a revista onde eu iria trabalhar como jornalista, eu tive a partir dali a oportunidade de trabalhar na Rádio FM 97, que tocava rock naquela época, por conta de um trabalho de escola, que era um programa de rádio, falando de motociclismo e motocicletas. Caramba, que legal. Então eu escrevi esse programa para formação, para terminar o curso de rádio. E trabalhando na revista, tive a oportunidade de conversar com umas pessoas e tal. Qual revista que é? É a revista Motorsport. Ah, tá. Ela durou muito pouco, ela acabou em 89. Não, mas eu conheço. Você deve Era lembrar. da Autosport, né? Não era o Não, Par? não. Motorsport era da editora Pinos do Não tinha grande nada a ver Pedro com a Faust. Autosport? Não, nada. Eu sempre achei que tinha. Motorsport não tinha. E o Pedro Faust, que era um baita do investidor Sim, nas sim. carreiras do Rodney Smith, do Sim. próprio Alexandre Barros e tal, ele tinha a revista, eu fui trabalhar lá. Enfim, foi a oportunidade dentro da revista que me levou a conhecer pessoas e conhecer o dono da Rádio FM 97. Fiz um teste lá. Fiz teste para entrar na revista, uma coisa que todo mundo fala, pô, mas na área de motociclismo ninguém fez, né? Eu fiz teste e o teste foi em inglês. Né? Foi porque eu cheguei lá, não, eu gosto de moto, estou fazendo jornalismo e tal, estou terminando. Aí você joga esse papo, né? Chega numa redação, tá bom. Aí quando eu falei, não, mas eu falo inglês, né? O cara, ele vem um texto, né, sobre a minha moto que eu tinha. O cara, gostei e tal, vamos ver se pinta alguma coisa. Aí antes de ir embora, eu falei, peraí, eu falo inglês, o cara. Truco. Você fala mesmo? Então, pera um pouquinho. Aí ele foi lá numa pilha de revista que tinha, puxou uma revista e era Em inglês. uma Dirty Action, Sim, Nossa, um americana, clássico. com uma preparação. Aí ele folheou, viu um texto de preparação de motor de uma DR300, acho que era DR350, Suzuki. E jogou pra mim assim, né? Tá aí. E aí, o que você acha? Aí, falei, é o seguinte, vamos fazer. Ele, né, propôs, então vamos fazer um teste em cima desse texto aí. Escreve aí. Aí eu devolvi, né? Aí eu falei assim, mas você quer como? Você quer que eu traduza ou você quer uma matéria com essas informações? Nossa, hein? Aí ele pagou mais alto ainda e falou assim, você disse que leu a 12. revista. Ele mandou 12. Porque eu fui lá pedir emprego, falei, não, eu curti a revista, que tinha só 3 revistas de moto na época, a Moto Show, a Sim. 2 rodas e a Motorsport. Falou assim, eu cheguei lá e falei, não, eu escolhi na banca a revista que tinha mais a ver comigo e tal, por isso que eu vim pedir emprego, era fato. Aí ele falou, bom, você disse que você leu a revista, então faça como você acha que vai ficar melhor na revista que você escolheu escrever. Ótimo, né? Sensacional. Sensacional. Mas é O diálogo 880 já foi também. lá. Marcelo Bretas foi o cara que me recebeu e virou meu editor lá. E ele, inclusive, fazia parte de competição e tinha sido piloto de motocross. Então, foi muito fácil a nossa... Eu fiz o texto lá, com toda a dificuldade na catação de milho, que foi essa a minha maior dificuldade, foi escrever, a máquina de escrever.
Enfim, estou contando a história de ano era? entrar. Isso em 1985 para 86. Tá. Comecinho de 86. Fiz, os caras gostaram e passaram a me chamar para fazer fechamento. Até que eu trabalhava no Instituto de Pesquisas Tecnológicas como técnico de geologia, que eu sou, formado dentro do IPT. Eu já trabalhava lá há 6, 7 anos. Estava bem, trabalhava tranquilo, trabalhando das 8 da manhã às 5 da tarde. Então tá super à vontade no subsolo aqui. Não, né? Então, perfeito. aqui tá. Inclusive, eu trabalhava em obras subterrâneas, né? Trabalhava no departamento de obras subterrâneas, veja só. Trabalhei, Cara, que maluco. trabalhei no Mas Sanegran, como você foi parar aí? lá em Barueri. Nossa. Em Barueri, trabalhei em obras subterrâneas, fiz um bocado de coisa. Trabalhei nas obras Vem a Ser, né? Hoje a gente faz, hoje tem captação de água do Rio São Lourencinho, aqui no começo do Vale da Ribeira. Na época, 79, 80, já se fazia uma prospecção de trazer água de todo o Vale da Ribeira aqui para São Paulo, porque já tinha um estudo dos anos 70 de que ia faltar água na região de São Paulo. Bom, eu me meti, eu adoro geologia, adoro. Tanto que eu gosto de rally por causa de geologia. Porque quando você vai para os lugares hoje, como técnico em geologia, quando você vai apontar o carro, você entra no lugar, você sabe, vai ter descida, vai ter uma subida ali, tem uma serra, mudou de terreno, eu sei Mais que ali úmido, é um menos silt, úmido. é um silt arenoso, ali vai ter areia, ali não vai ter pedra. Bater o olho, e aí você curte muito mais fazer e cobrir um rally como o Rally dos Sertões. Cara, Vamos voltar. Eu queria esse cargo de navegador. eu não vou deixar você terminar, porque eu quero voltar um pouco, mas eu quero mas continua aí que eu já... Aí, o que acontece? Aí eu fui para a revista, eu trabalhava já nessa área, já estava na área têxtil, onde eu me apaixonei definitivamente por pneus. Tá. Porque na área de química têxtil eu tive um trabalho com os professores também maravilhosos, foi muito legal. Enfim, aí eu fui jogar truco também com o pessoal Química têxtil, cara. Química têxtil, com tecido, com borracha, é muito lindo. Eu trabalhei no Centro Têxtil do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, na parte de cursos. Bom, voltando. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa no jornalismo, cara. Estou acabando a faculdade, os caras estão me chamando para fazer fechamento, legal, mas isso não pode ser um segundo emprego. Naquela época não existia o que tem hoje, né? Todo mundo fazendo 2, 3 empregos, né? A gente aqui já tem outro e tal. Bom, precisava de um emprego. Aí eu cheguei para os caras da revista e falei assim, vocês têm que me contratar. Aí os caras, sei não, né? Tá funcionando tão bem só no fechamento, né? Tinha feito 2 ou 3 fechamentos. Tá legal assim, mas... tá bom, você quer? Me oferecendo uma merreca. Menos que o piso, sabe aquela coisa? Tipo que você ganhava para fazer o fechamento. Mas assim, era... Quem nunca também? E eu ganhava no IPT, eu ganhava legal já. Eu já tinha 6, 7 anos, né? Já tinha tido promoções, já tinha feito várias coisas, da geologia, na parte texto, já tinha um conhecimento lá dentro. E o IPT é um ambiente maravilhoso de trabalhar, porque é de pesquisa, é de educação, é de coisas com tempo, né? A gente está falando de rádio, estamos falando de tempo aqui, né? E são coisas onde você tem um estudo ok, você tem prazo para entregar as coisas, mas os caras sentam, leem, pesquisam. Naquela época, e eu entrei lá trabalhando na biblioteca. E eu só fiquei lá por causa do exército. Bom, é outra história. Mas assim... Você vai contar, pode ficar tranquilo. O que acontece? Quando eu cheguei lá e joguei isso para o pessoal da revista, Eduardo Viotti, Marcelo Bretas, Valdemar Ambrolevicius e o Pedro Faus, os comandantes da brincadeira, junto com o Fábio Bueno, que era outro dos sócios. Eu quero trabalhar aqui. Eu já trabalhava legal, tinha esse emprego maravilhoso, entre as 8 e sai às 5, final de semana livre, e eu sabia que para a revista... Você ia se ferrar. Eu ia me ferrar, porque não tinha mais isso. Tinha teste não sei aonde, de moto. Sendo que naquela época a apresentação de novos modelos eram novas cores da CG. É isso, Não cores tinha mais nada aerodinâmicas, mais. lembra desse termo? Cores mais aerodinâmicas. O Tite deve ter contado muito disso aqui. É da Clássico, época né? do Tite. Antes das importações. Era um negócio... Exato, era um negócio louco, né? Você saía atrás e inventava coisa. Bom, eles me ofereceram aquela merreca, eu fui para casa, nossa senhora, Coçando né? a orelha, né? Não, foi uma canelada aquilo, né? Eu fui para casa pensando, e mais uma vez onde meu pai foi o mestre da minha vida, por isso que eu admiro demais o seu Luiz, porque eu cheguei em casa preocupado, falando de, pai,
me ofereceram isso, mas é pouca grana, eu tô lá na... Aí ele me perguntou assim, o que você gosta de fazer? Eu gosto disso, estou estudando jornalismo, tá legal. Ele falou, então, a hora de arriscar é agora. Arroz e ovo eu ponho em casa. Você mora comigo, então tá tranquilo. Depois pode Você ser não vai tarde morrer demais, de fome. Então a hora de fazer uma mudança na sua vida é agora. É aquela, sabe aquele empurrão que você sabe, isso é o definitivo, é isso que eu preciso fazer. Eu tenho respaldo. Eu tenho um respaldo para fazer isso e para investir no negócio que eu gosto. E isso é um papel de pai e mãe também, Exato, né? mas Exato. assim, com o pé no chão, né? Sim. Ele não falou, não, arroz e ovo você tem aqui em casa. É isso. O basicão a gente É o garante. basicaço. É isso aí. É isso. O resto você tem que ir atrás. Então a hora é agora, meu. Eu fui, joguei pros caras. Será que eles também ficaram assustados da minha aceitação? Falaram, vambora. Os caras falam, não acredito que ele vai trabalhar por esse valor que a Não, gente e o mandou pior, pra o ele. pessoal do IPT, não, você não tá indo embora. Eu tô. Tô pra Tô ganhar indo isso embora. aqui, ó, inclusive. Não, nem falei isso, porque senão eu ia tomar de louco, Não, esse né? negócio de largar um lugar que você gosta muito por um sonho. O lugar era muito legal, Cai. só que estava numa transição na época, e aí tem a ver também um olhar para a política, né? E que algumas pessoas, eu trabalhava nessa época, eu trabalhava com um cara, outro desses caras na vida da gente, né? Que são os anjos da vida da gente, né? A Márcia Bittencourt foi a minha anjo lá no departamento de geologia, quando ela trabalhava na biblioteca, e foi ela que fez eu ser contratado e fazer o curso de técnico de geologia. E veja só, né? Aliás, não é Márcia Bittencourt, eu confundi, eu juntei os dois nomes. Dr. Edson Bittencourt, na parte têxtil, e a Márcia Saad. Veja só, trabalho com Saades hoje em dia. Exatamente. A Márcia que coisa. Saad, lá na biblioteca do IPT, que mudaram a minha vida. E o Dr. Edson estava indo para a Unicamp, para ir trabalhar na Unicamp, eu acredito que ele tenha se aposentado lá. E o Dr. Edson falou assim para mim, nós estamos numa virada, é um momento de virada política. Enfim, tava terminando o governo militar, né? E era uma coisa mais forte ainda, porque havia, dentro dessa história dentro do estado de São Paulo, sempre teve uma perspectiva de investir muito em ciência, tecnologia, pesquisa. Então o IPT era um instituto muito prestigiado, junto com TV Cultura na mesma época. Desculpa, Eu eu acho bati que... daqui. Não, imagina, não tem problema nenhum. É ruim para você não estragar o Não, seu relógio. não. O IPT ainda é um órgão Sim. prestigiado hoje, ainda em 2022. Mas vale um parênteses. Não tem mais o que era, mas ainda assim é um dos... Parênteses que eu quero fazer é que naquela época o IPT acompanhava todas as obras públicas. Ele não era contratado como hoje para dizer por que deu merda. Uhum. Porque Ele era o tava antecipador. lá. Isso, e por Eu isso que trabalhei- não dava merda. Ele era o departamento de vai dar merda. Exato. Era o departamento eu de vai dar trabalhei no merda. Sanegran, eu trabalhei no Sanegran com um escritório dentro da empreiteira, e nós tínhamos dentro da empreiteira um escritório do IPT, acompanhando tudo. Com obra subterrânea, a gente acompanhava e calculava, um engenheiro do IPT analisava, calculava junto com o engenheiro da empreiteira o cálculo de fogo para abrir túnel. Fogo é para botar Sim, dinamite, dinamite, e abrir o túnel. Era um trabalho conjunto, né? Mais do que conjunto, o IPT dava de olho para ver se não dava merda, não fazia cagada. Não, você pode acabar com um bairro numa dessas. Comprometer pra você toda ter uma ideia, a estrutura. nós estamos falando de começo dos anos 80. Eu lembrei da história dos americanos que explodiram a baleia na praia. Pois é. Olha o que aconteceu recentemente em várias obras do metrô, né? Sim. Até as pontes do Rodoanel que caíram, né? Sim. O IPT acompanhava tudo isso, você não ouviu absolutamente nenhum problema que aconteceu, que pode ter acontecido, dentro daquela fase de muitos empréstimos internacionais e realização de grandes obras. A imigrantes velha, a imigrantes nova, os túneis que tem lá, mais as pontes que tem, deu algum problema? Não. Nunca deu BO. Porque o IPT estava acompanhando para e passo O tudo negócio aquilo. durou décadas, inclusive, lá, Tá lá, intacto, né? Está lá, os Exato, caras estão né? trabalhando. Eu acredito que as concessionárias, né, que ganharam o direito de tomar conta dessas obras, sigam todos os preceitos que estão lá, que foram colocados pelo IPT. Evidentemente modernizados, estamos falando de anos 70. Está muito mais moderno e muito mais fácil. Mas a gente ia lá medir. E eu trabalhei nessas obras subterrâneas, e no Sanegran tinha, no poço, a gente trabalhou num poço,
que tinha aproximadamente 30 metros de profundidade, 25 de diâmetro. E a gente trabalhava, descia lá e fazia os túneis. E os túneis nesse poço tinham várias localizações. Tinha tanto na base, a gente trabalhava lá em quatro saídas, 4 túneis a partir desse. Só que chegavam 2 outros túneis no meio do caminho. E chegava de onde? Nossa. Eles tinham passado debaixo do rio Tietê. Caramba. Estamos falando de anos 70, tá? Teve algum problema? Não. Nunca teve problema. Então, assim, abriram o túnel, passaram, e abriram com fogo, abriram com dinamite. Não tinha tatuzão. Hoje Não, a gente vê sim. tatuzão. Tatuzão deu problema lá na Marginal. Entalou. Agora não foi na Marginal Tietê? Foi. Sim, Teve sim. recentemente. Isso. Aí, bom, não acontecia isso, o IPT estava lá, só para dizer que o IPT, maravilhoso lugar, foda. que tinha que receber IPT é muito foda. mais, foda, tinha que ter muito mais grana, sabe? Os caras tinham que ser muito mais prestigiados, adoram o que fazem, enfim. Saí de lá para trabalhar no jornalismo de automotivo, né? Fui trabalhar com moto. Sim. Plena paixão pela minha moto. Indústria, e tal. não esporte, né? Mais Indústria, voltado. mas já esporte. Por quê? Porque o Marcelo Bretas, que fez esse teste comigo, ele já pegou, não, esse cara já vai colar, porque ele gosta e tal. E ele corria ainda, não? Não, ele não corria mais. Fui fazer teste, trabalhei, logo nas primeiras edições já fui trabalhar com, vamos lá tirar foto, e você faz foto também. Off ou on? Tudo on, Os dois. CG. Ah, A gente foi fazer a apresentação da nova CG e da nova ML. ML. A nova linha ML já não tinha Turuna, não tinha mais Turuna. Bom, anyways, estava nesse processo, 85, 86, entrei por conta desse estímulo do meu pai e comecei a trabalhar nisso. Um ano depois eu peguei o meu projeto de programa de rádio, pus debaixo do braço, depois de eu ter conhecido o pessoal de uma revenda Yamaha, Toyobra, lá do Ceasa. Conheci o pessoal lá, eles conheciam o pessoal da rádio, botei o projeto debaixo do braço, fui lá na rádio, mostrei o projeto do jeito que eu apresentei na escola. Só apaguei a nota. Que legal. Ainda bem que tinha sido uma boa nota. Aí assim, o cara leu e falou, então vamos fazer isso aqui. Aí a gente já foi pro estúdio, realizamos aquilo, estreiei no mês seguinte. Né? Já estreiei fazendo, produzindo, convidando gente para entrevistar. Caceta, então que legal. Então comecei em rádio, de 86 para 87 já estava fazendo rádio. Na 97. Já na FM 97. Caramba. E fiquei na FM 97 até 82. 82? Não, 92. 92, 87 para 92. Que foi quando você foi pra cultura. Que aí eu já entrei para Como TV repórter. Cultura. Mas eu entrei na TV Cultura fazendo comentário de corrida de motocross. Porque os caras começaram... A TV Cultura estava numa fase em que ela começou a fazer muita coisa externa. Então ela fez competição de surf, ela fez competição de skate, e ela começou a prestar atenção nas coisas que aconteciam no esporte a motor. Então o que tinha de novo e que não tinha cobertura? Aliás, é bom Motocross. falar que nessa época, esses esportes radicais, e o motocross, ele entra nisso também, eles estavam muito bombados, inclusive com grandes marcas de cigarro e outras marcas fortes, patrocinando eventos e fazendo eventos concorrentes um do outro. Sim, Então, assim, Shell, tinha Marlboro, Hollywood. E tinha muita... Depois a escola também entrou, eu acho. Sim, mas tinha Ipiranga. muito evento, né, feito por essas marcas e que ia para vários esportes, surf, ultraleve, um monte de coisa. Então, quer dizer, paraquedismo, parapente. e aí começou a virar revista especializada, um monte de coisa. Então, quer dizer, bombou um pouco esse mercado nessa época também. Bombou até as marcas. Se você olhar Pra marca caramba. de roupa. Marca de roupa, roupa focada para aquilo. Tinha Isso, Ocean Pacific pra Hang galera do Loose. surf. Isso. Então, tinha um monte de E aí você de surfou coisa um pouco legal essa demais. onda na coisa de ver que isso deu uma crescida, e você foi como comentarista de motocross, mas de repente começou a se embrenhar em tudo que... Porque assim, Que entrava, eu do jeito que eu sempre fui apaixonado por rádio, eu sempre gostei de futebol também. Meu pai, somos, né, corintianos. Somos, eu digo pra nação, né? Não sei se vocês são, mas somos... Não. Não, eu não sou Somos praticante de Ele futebol. é não. carioca. Mas assim, somos Corinthians. Eu fui assistir um jogo de futebol, eu tinha 9 anos de idade. Uma das coisas que mais me deixou fascinado foi ver, né, um 3-3 Corinthians e Atlético Mineiro. Sensacional. À noite, no Pacaembu. E Na aquilo dúvida, você marca- torceu pro time de preto e branco, que marcou 3 gols Não, e tá mais tudo legal é que, como pra marcar, você carimbar corintiano, foi 3-3 e o gol foi do Ditão, aos 45 e tanto,
né? O último lance do jogo, uma cobrança de escanteio, veio o zagueirão lá e marcou de cabeça. Campeonato Brasileiro, pode olhar aí, 1971, gol de cabeça, Ditão, empatou o jogo no final. E o que me marcou foi a angústia do meu pai e da gente corintianada toda, e olhar o placar, o placar do Pacaembu era muito legal, que eram 45 minutos, um relógio de ponteiro, só com 45 minutos. Exato. Aí bateu ali e ficou, né? Então você ficava ali, quanto Não, falta e tal, não tinha essa. Eu acho que esse relógio tá no Museu do Futebol, não tá? Eu espero que sim. Eu acho que Acho tá. que sim. Eu acho que tá. Espero que sim, maravilhoso. Eu acho E que tá. a gente já ficou no lugar onde fica, onde veio a ficar, né, a Gaviões. E já era uma Tobogã. galera diferente. Não era no tobogã, era do outro lado. Do outro era lado. gol na entrada do Pacaembu, do lado esquerdo. Sim. Ali. Tá Então bom. a gente ficou ali. Aí fomos em vários jogos. Mas por que me marcou? Porque foi o empate, o último instante, e a primeira vez que eu ouvi meu pai falar um palavrão. Que marcante, isso é muito marcante. E aí você vira... Aí você é mano, você é homem também, entendeu? Puta, minha filha É não nós precisou aqui. ir no jogo de futebol pra ver o pai falando. Isso, estamos falando de cultura praticamente do século passado, da primeira metade do século passado, né? Porque anos A 70 maneira como ainda seu tinha pai muita foi influência. educado provavelmente foi com Exato. palmatória. Então a gente está falando do mundo muito. Gente, Não, meu pai é um de 27, então você imagina. Então, 27? É. 27, a gente está, de fato, a educação É que o dessa Celso época. engana bem, viu? Ele Vocês engana não- muito. ele tem uma idade que vocês não acreditam que ele tem. Não, mas depois a É que gente vocês, fala não, disso. é porque você já não precisa nem falar. As pessoas estão vendo você falando. Eu fui no jogo do Corinthians em 71, comecei a trabalhar em 70. Então, Já anos tá, 70. já entregou a rapadura aí. Total, praticamente. nós estamos em 22. mano. Enfim, 23 quase. o que é bacana dessa história? E isso é legal para quem está assistindo, está começando, tá? Tudo que você faz na sua vida você usa. Então não diga, inclusive não diga que aquela aula de química que você fez não valeu para nada, que aquela aula de física não valeu para nada. Com certeza nós usamos isso todos os dias Sim. para ver corrida. Você vê corrida com aquilo. Né? Eu, inclusive, antes de fazer jornalismo, eu fiz FATEC. E uma das coisas que mais Que me legal. fascinou na FATEC foi o laboratório de física. E aí Caramba, que legal. caiu a ficha de tudo que eu amava no automobilismo, nas motos. Porque você entra numa faculdade dessa, de exatas, e vai no laboratório de física, e você vai trabalhar com mola, e você vai trabalhar no laboratório de elétrica, e você vai fazer um curso fazendo cálculo de vetores, tudo faz sentido. Bom, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. um monte de coisa no caminho não, aí, peraí, né? eu quero voltar. O cara tá- Primeira coisa, você falou que o teu pai, você começou a gostar de carro, principalmente em primeiro lugar, por causa do teu pai. E que carro é que você lembra que ele tinha, assim, logo de cara? Ele teve um Chevrolet 46, que ele já era táxi, Aham. e ele de sábado ele enfeitava para fazer casamento. Ah, que legal! Coisa fazia maravilhosa. casamento. Já naquela época. Já naquela época. Então ele enfeitava o carro e tal. Você vê, já naquela época, hoje esses carros estão sendo recuperados Sim, para fazer de pra novo. fazer, Porque teve uma fase que isso era demodê, isso não se fazia, né? É. Parou, teve uma O época. povo queria longa limousine. época. Ou chegava de outro jeito, mas não era um carro especial. Enfim, era o taxista que fazia, ele decorava. Sim, que legal. Era muito legal, muito legal. E o Esse Chevrolet carro- 46, que legal. Esse carro ele conseguiu numa ação trabalhista, porque meu pai veio da Bahia, ele tocava boiada com o pai dele, foi morar em Salvador, ele é de Feira de Santana, foi morar em Salvador, trabalhando numa pastelaria, depois veio para São Paulo com os irmãos, abriu buraco na rua, como isso era na primeira grande migração, né, de nordestinos para São Paulo. A gente está falando de uma época que era muito mais agrícola do que Exato, industrial, né? Até as exato. grandes capitais, né? Isso aí em São Paulo, é. Mas nos anos 50 já começou a ter muita demanda aqui em São Paulo, até para construção civil. Inclusive meus tios, muitos deles trabalharam Até na construção porque a civil. Europa ainda estava detonada pós-guerra Isso. e você tinha muita gente comprando coisa da gente aqui, Sim. fazendo coisa aqui, investindo grana aqui. Exato. E também é um período que casa um pouco com a coisa das rodovias, né? Abrir Isso, rodovias, isso. o Brasil do progresso do JK. Exato, Exato, exatamente. Isso que eu ia exato. falar. Ainda tem a parte do Juscelino também, que nessa época deu uma... E meu pai evoluiu, ele gostava de carro também, ele percebeu que algumas coisas eram necessárias para ele ganhar mais. Então ele foi trabalhar num hospital, ele entrou no hospital para ser faxineiro. Então trabalhou de faxineiro, como é que ganha mais? Olha, o pessoal morre, né? E precisa cuidar do corpo das pessoas que morrem. Então, assim, Ele foi fazer isso. tem uma possibilidade, tem uma oportunidade aí. Então ele foi lá
Ele não fez o curso de enfermeiro, mas ajudava o pessoal e ficava incumbido de fazer isso. Ele contava umas histórias de rachar, de rir. Hoje em dia são impublicáveis essas histórias, não por haver desrespeito, mas por conta das dificuldades que ele encontrava de manipular um corpo que já tinha Duro, tido... rígido. Exatamente. Como é que você lava uma pessoa nessa condição? Né? De tombos que ele tomava na escadaria, levando às vezes que precisava tirar, precisava limpar o quarto, enfim. E nessa ele virou Várias motorista peripécias. de funerária Nessa ele também? foi evoluindo, tirou carta, virou motorista de ambulância. De ambulância. De motorista de ambulância, ele foi contratado por um amigo de um médico para ser motorista particular. Motorista particular, ele pegava esse Chevrolet 46, mais um Cinca, que aparecia de vez em quando. Tá, E eu que lembro, legal. a minha memória, eu era pequenininho, mas eu lembro dele chegar com um Cinca jangada. Sabe o que é o Nossa. Cinca Wagon? Raríssimo. Raríssimo. Tamanho Não de sei um Fórmula 1 de hoje. Aqui não tem, né? Um Cinca Wagon. Não deve ter nessa coleção, não. Não. Então, Eu já vi um traseira GTX com aquela aqui. madeirinha que ele abria. Então, de vez em quando ele ia levar, ou ele ia para a fazenda, ou ele voltava da empresa que a família tinha, enfim, passava em casa para deixar alguma coisa. Então a gente descia, né? A gente morava nos fundos de uma casa lá na Rua Pirituba, então Rua Pirituba, e via o carro. Ele dirigia de vez em quando uma picape Ford, uma picape Chevrolet, essa Cinca e esse Chevrolet 46, que como todo mundo sabe, quem comprava Chevrolet não comprava Ford e vice-versa. Né? Ainda Então, tem um essa pouco disso família- nos Estados Unidos. Essa família era uma Argentina família também. Chevy. Essa era uma família Chevy. Bom, esse Chevrolet 46 ficou com ele porque quando ele foi demitido, ele entrou com uma ação, porque ele fazia muitas viagens. Isso nunca foi pago. Né? Ele entrou com uma ação, rapidamente isso foi resolvido e como forma de resolver a questão... O cara deu o carro pra ele. O cara, assim, meu pai falou, olha, eu não quero nada, eu preciso de um meio de vida. O meio de vida é o carro. Ele fazia lotação, de vez em quando, ele falou, se eu ficar com o carro, você imagina, estamos falando de começo dos anos 60, 61, 60, Já era um 59. carro teoricamente antigo, né? Era um carro velho, quer dizer, para ele, para a família tinha vários carros, então foi um deal muito fácil de fechar. Foi num acordo, não entrou litígio, eles sentaram na frente do juiz, ó, você topa o carro? Ele falou, eu preciso de um meio de vida, perfeito, e assim foi. Não, e uma Então, lotação num esse Chevrolet primeiro 46, só carro. no banco traseiro cabe uns 8. Sem dúvida. E tem várias Então- fotos, foi muito legal. E aí, depois do Fusca, depois do Chevrolet 46, ele passou por um Fusca 61, Fusca Aí já 66, táxi. Ficou táxi. já o táxi mirim, né, que chamava Sim. na época, sem o banco Sem dianteiro. o banco dianteiro, fala Uma aí. loucura, cara. Como é que as pessoas topavam entrar? Tinha cordinha para puxar a porta também? Não, porque meu pai achava aquilo perigoso. Mas tinha aquele taxímetro na direção da cara do passageiro, né? Que era aquele E sempre capelinha. segurança não existia, né? Com a bandeirinha assim. Capelinha, meu pai- a gente tem até hoje, meu irmão tem na casa dele. Ah, é? lá, Que legal. Que legal. Ficou Tesão. o oficial. Aí uns 61, 66, uns 70. 66, último 12 volts. último exato, 6 12 volts. volts. Aí 6 depois, volts, é. depois 67 virou Aí um Fusca 70, e o 70 já é do caramba, porque aí a gente já foi buscar. Fomos juntos. Era usado, mas a gente foi buscar. E era muito quase novo, sabe? Sei. Então a gente sentia aquele cheirinho de carro novo. Nossa, Você lembra maravilha. visualmente desse carro? Total. Que cor ele era? Total. Era Grená, que a gente chamava, Sim, né? sim, que é o sim. vermelho, Sim. uva, né? É um pouco mais escuro. Lindo, lindo carro. Sapão, né? Com aquele olho, o farol. Ah, então ele já era um 70 fase 2, né? Não era o fase 1, Isso. já tinha o para-choque reto, não Sim, tinha mais as... Sim, as- tinha o para-choque reto, não tinha as alças e tal. Vidro maior. Aí depois disso, um 74. Depois do 74, aí ele já ficou bastante período, você vê, né? Olha vai quanto tempo mudando. ficou de Fusca, né? E o tempo, inclusive, que você vai percebendo o tamanho das crises. Né? Porque ele ficou pouco tempo com 61, pouco tempo com 66. Pegou o 70, já ficou mais tempo, porque quando ele compra o 74, ele já compra em 76. Já O começou a 74. crise de petróleo já pegando fogo. E aí o 74 ele pegou já meio... Era legal, era bacana, era de um cara que morava na nossa rua. Ele ficava de olho no carro. Tá? Quando o cara vendeu, ele fez as tripas coração, comprou o carro. Aí era um Fusca branco, 1.500, que era o que ele gostava. E depois disso, só foi comprar de novo em 79, quando teve já o Proálcool. Sim. Que o Proálcool tinha um programa do governo que ajudava taxista a Sim. trocar de carro por carro a álcool. Então era um Fusca a álcool. Zero. Aí ele comprou zero. Dupla carburação, né? Dupla carburação álcool era bom de andar, hein?
Só era ruim bom pra de ligar andar. de manhã. Aí falou tudo. É uma dificuldade. O que a gente empurrou aquele carro. Eu tive um malandro. 8,6 álcool daqueles últimas Nossa. séries. Nossa senhora, o que era problema. Depois desse Fusca álcool, um Gol da primeira fase, preto, 83, você vê, foi até 83. E o último dele, infelizmente, meu pai faleceu com 55 para 56 anos Novo, de idade, né? Novo. novíssimo. Morreu de câncer. Foi um Gol 86, branco, que ele não queria. Também o último da primeira fase. Ele Último não ano. queria aquele carro, era um Gol S, que estava difícil, porque já era plano cruzado. Então estava difícil de comprar o carro que ele queria, que era um Santana. Ele queria um Santana. E não tinha. Ele não podia ficar parado esperando o carro, né? Não. Sim. Trabalho, né? Nós vivemos desse jeito hoje, como meu pai vivia. Exato. Se não rodar, não ganha. Então, É isso. ele falou, chegou na concessionária, esperou, meu. E ele ficou bem pé da vida, porque ele tinha certeza que as concessionárias, talvez por uma coisa até da própria Volkswagen, de não entregar tanto Santana para taxista. E acabou virando um carro o Santana virou sinônimo de táxi, né, Porque cara? todos eles queriam. É. Não, Um e o carro negócio maior é o com seguinte, porta-malas. a Volks, a princípio, não fabricou o Santana em branco. Não existia Santana branco. O primeiro cara que fez a Volkswagen fazer um Santana branco foi o Bob Sharp. Pra você ver. Porque ele era um carro, o Bob Sharp era contratado da Volks, ele era piloto da Volkswagen no Rally, e ele tinha um Santana que era um carro de frota dele, era dado para... E aí ele falou, não, mas eu quero o meu branco. Os caras, não, mas não existe Santana branco. Ele falou, pois vocês pintem. E ele fez os caras pintarem o primeiro Santana de branco. Que ótimo. Que maluco, no 84, acho, no primeiro ano. E lá no Rio era táxi e carro de polícia, né? Santana também era carro de polícia no Rio. Então, Sim. tinha Aqui também Era o também apelido foi. Robocop, né? O pessoal Mas é chamava que- de Robocop. Mas é que Isso, nessa época aqui a gente tinha muito Opala, né? Opala e Veraneio. Era Era Chevrolet mais que forte, dominava né? Mas lá, na no polícia. Rio trocou antes, assim, né? Eu lembro da Veraneio. A Veraneio ficou um tempo ainda como camburão, mas o carro, né, digamos, o sedã da polícia trocou pro Santana mais cedo do que aqui em São isso. Paulo. Não, o nosso era Opala, foi Opala até o fim do Opala. Até 92, sei lá. E sei que foi assim, esse 86, né? 86 ele trocou, pegou esse Gol, que eu comprei da minha mãe depois em 92, né? Mas infelizmente... Sumiu. Sumiu, caiu, né? Porque aí eu comprei um Uno Mille 4 portas, que eu adorei. aquele carro. 94. Sei. 96, aí 96. 96 e comprei um Gol também depois. O no Mille 4 portas já era injeção ou não? Isso eu ia Era perguntar. Era injeção, EP. Ah, o EP. É. Andava, hein? Extra Power. Andava. Não, era uma merda. Cara, eu tive também um Andava. 91. Eu tive uns amigos que andavam com isso aí. Eu tive meu Posso te recorde com o Uno foi Mas um o 91. mas o 91 andava muito mais que o 96. É. Sim. É isso. Indiscutível. Eu Eu tive um EP. tomei também. uma multa na Anhanguera, voltando das férias com as crianças não, sem as crianças. Eles vieram de Goiânia, botei eles no avião, ele e a minha esposa na época, botei eles no avião e voltei sozinho com o carro. Nossa Senhora, que delícia! Que época Tinha 5 marchas? maravilhosa. Não, o EP tinha 5 marchas. Ah, não, mas Tinha o 5 91... O 91 não. Ah, era opcional ter Mas cinco era, marchas, eu sei que 91. tinha, peguei um decidão lá naquele começão de Anhanguera, gente do céu. Não, e de 4 marchas E ainda. tomei uma multa, né? Segundo o cálculo, você lembra que era no cálculo, né? Sim, no tacômetro Binóculo. aqui do relógio, né? Tinha a marca de 1 quilômetro lá, É. a marca A e B, né? Onde começava. Aí o cara fazia assim, É. aí ele via a tua velocidade, por quanto tempo você demorava para... 176. 170 e... Andou, hein? Puta vida! Esses uninhos... Banguela. cara. Decidão. Banguela não, né? Decidão, cravado tudo. Como existe aquela velha frase, Você vê né? assim, né? Na descida todo santo ajuda, Isso. né? Cara. Não, e o cara lá, né? O binóculo, Ele fala, o mano... cronômetro, falei, que lindo. O cara botou um motor de 1.6R É, nesse Uno. aí eu passei por ele e o outro, como eles faziam, né? Você passava pelo cronometrista, lá na frente o cara te esperando, né? Nossa, eu tinha certeza, quando eu passei por ele, eu já fui até a 10 por hora. Né? Fala, deixa eu ver onde é que eles vão parar. né? Na musiquinha, né? Cara, você sabe, Tomei um multão. tem uma história muito louca eu tive um Uno LX que a gente vendeu para um Giafone. Um da família, não é nenhum dos que era piloto e nada disso. Mas uma vez eles tomaram uma multa com o carro e chegou logo depois pra gente. E aí a gente ligou para eles, né? Eu ainda não tinha nem habilitação, mas era um carro que meu pai tinha, vendeu. Aí ligou e falou, puta, ó, chegou uma multa aqui de farol vermelho, né? Alguma coisa assim. Aí ele falou, cara, você não sabe. Eu dei 195 no painel do Mille. Aí ele falou assim, meu pai falou assim,
Mas como, meu? Você tá maluco? Isso não é possível. Isso é um Mille LX, cara. Aí ele falou assim, não é que o Barrichello encostou atrás de mim na estrada que eu tenho pra turbo e me empurrou até 195. Eu tenho uma história. That's the way they are. aí Esse jeito que vai, eles são. aí vai. Tem uma história de fim dos anos 90 também, acho que 97, por aí, Aham. que a irmã de uma menina que trabalhava comigo na rádio na época Aham. contou essa história, ela viveu essa história, porque no Rio fizeram a Via Lagos, que era uma rodovia nova na região dos Lagos, Sim. né, que foi, né, asfaltada, aquela coisa linda, que não tinha até então, né, era tudo muito esburacado, fizeram privatizado, não sei o quê. Enfim, ela pegou, voltou, sei lá de onde, Cabo Frio, de onde que ela estava, voltou para o Rio de Janeiro e tal, não sei o quê. Daqui uns dias chega uma notificaçãozinha lá, né, e a notificação era meio que assim, ainda estamos testando nosso sistema de radares assim, 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 né? Caso você fosse multado, você receberia uma multa de tantos reais e não sei o que, porque você passou a 167 km por hora no trecho tal. Era um SEAT, lembra daquele SEAT? Sim, naquela época? Córdoba, os primeiros. Córdoba, exatamente, era o Córdoba. E aí, quem pegou a notificação, quem chegou a correspondência, o pai dela pegou, né? Óbvio, pegou, abriu, falou assim, aí olhou, viu a data, falou, não foi ele, né? Olhou, de Via Lagos, aí foi nela. Aí falou, Que história é essa? Filha, menina, filha, não precisa disso, não sei o quê. Deu aquele, né? Pô, 167 por hora, perigoso, eu sei que a estrada é bonita, não sei o quê, não carro é precisa bom. disso, o carro é bom. Tá bom, pai, tudo bem. Aí, mas me conta, tem chão? Assim, 167 por hora, naquela rodovia lá, andou direitinho. Aí ela falou que a bronca durou tipo assim 1 minuto e meio Ótimo. no máximo. Ó, não pode fazer isso, mas me conta. E Aí aí? ele falou assim, Sensacional. mas fala pra mim, 167 por hora, esse carro segura? Legal, assim? Ou Aí seja, virou outro papo. o que teria acontecido na próxima vez que esse pai pegou o Seat? Já ele tava deve... funcionando o radar. Mas ele deve ter dado uma pisada. Eu também acho. Eu Olha, tenho certeza absoluta. outra coisa que eu queria te perguntar. A gente falou de carro, mas você hoje é um cara que há muitos anos é muito conhecido pelo teu gosto, pelo teu prazer, pela tua ligação com as motos. Sim. Inclusive, você já falou da revista. Aham. Como a moto surgiu na tua vida? Então, aí eu tinha 10 e a gente estava esperando o dentista. E o dentista atrasou e a gente não sabia o que fazer. Naquela época não tinha celular, não sabia direito e tal. Isso a gente saía de Pirituba e ia lá num conhecido do meu pai, lá no Tatuapé. Olha que bacana, Pertinho. né? Uma viagem, mas a gente adorava, né? Que era carro, era um jeito de estar com meu pai, de andar de carro, né? Ia passear. Pegar os trechos da Marginal, que ainda... Porque a Marginal não estava pronta ainda. A Marginal, tô falando da Tietê, não tô falando nem da Pinheiros, que foi muito depois. Aí a gente foi para lá e para esperar... Era na Rua São Jorge, a Rua do Parque São Jorge, onde tem o nosso glorioso Corinthians, sede do clube. Glorioso. Aí andamos até a Celso Garcia, e na Celso Garcia tinha uma revenda Honda, enorme. E Vocês naquela andaram a época, pé, pra passear? aí a gente foi, não, para dar um tempo. O cara né? não chega. Chegou lá, meu pai, vamos, loja de moto já estava aberta, nós chegamos lá. Meu pai gostava de moto. E só ele que a nunca pegada dele. Não. A pegada dele era Indian. Tá. Até porque na família dele, os ancestrais tinha índio. Também por isso ele se apegou, né, no logo, naquela coisa de Tem a ter uma. indianzinha aqui. Exatamente. E é uma estética maravilhosa. É uma né? estética. É. Aí ele falava que era melhor que Harley. Ele pegou pilha sem ter andado. Tá. Então era uma coisa que acontecia nos Estados Unidos, mas com um monte de passageiro que ele pegava. Tipo Chevy Ford. Exato. É a mesma coisa, era Indian Harley. Exatamente. E como ele tinha muitos passageiros que tinham moto, ele conversava, ele gostava, como todo mundo, como nós, né, gostamos de carro naquela época mais ainda. Enfim, fomos lá para essa revenda Honda e foi muito legal porque os vendedores estavam numa boa, num sábado de manhã. E eu lembro, como se fosse hoje, da manhã do sábado, a luz entrando na loja, uma loja super cheia de vitrine, né, muito vidro, né, em volta, e as motos expostas. E eu lembro que a gente pôde sentar, olhar para as motos. Quantos anos você tinha? 10? Tinha. Nossa, eu fiz a fotografia dessa cena aqui. Eu também. Cara, é um negócio maravilhoso Coisa porque maravilhosa. assim, demais. Né? Não é é? um negócio maravilhoso porque eu lembro das motos, né? A CB360G
laranja com a faixa preta, as CB 750F, a CB 50 tinha lá, tinha a CB 125. Não, e a então 750 tinha a linha era o toda. negócio Era, na época. meu, ela tava num lugarzinho mais pedestal. alto. Tinha XL. Então, assim, tinha todo o line-up da Honda. Eu não sei se era loja só, se era showroom. Eu sei que a gente se divertiu ali. Não sei quanto tempo isso durou. O que eu sei é que as cenas ainda estão na minha cabeça até hoje. Então, outro dia eu fui na Remasa. A Remasa, o pessoal lá, o Neto, tem umas motos lá na coleção. E eu viajei, né? Era como se eu estivesse entrando naquela revenda, acho que era uma revenda Jumbo, da Mesbla, né? Do Jumbo Eletro, né? E a gente foi lá e vimos essas motos. E aí ficou, porque durou pouco, brilhante. Você monta, e eu ainda não tinha bicicleta, não tinha ganhado a minha bicicleta ainda, então as coisas se juntaram, né? Ficou um pouco objeto do desejo, Isso, assim, uma coisa muito, meio... né? Ficou muito. E olha que coisa, né? Eu só fui comprar a minha primeira motocicleta, eu já tinha 22 para 23 anos. Caramba. Eu E qual foi? Sem saber andar de moto. Sem ter Você carta. comprou sem andar. nunca ter andado. Só que eu fazia umas adaptações, né? Qual é que é o meu bordão para final de corrida? Feliz debaixo do capacete, Sim. né? Porque a primeira coisa que eu comprei foi um capacete. Eu não tinha grana para comprar moto, mas eu queria tanto que eu comprei um capacete. Falei, Começa aos vamos poucos. em estágios. Aqui do caralho. Vamos Isso é em maravilhoso. estágios. Eu comprei o capacete, comprei as luvas, comprei uma bota. Até uma hora, aí meu pai falava, você está gastando tanta grana com essas porcarias. Vamos lá que comprar uma moto. É melhor, né? Bom, mas eu fui lá aguardando. Tava equipado. Tava quando chegou a hora da moto. Por quê? Porque eu já lia muito a respeito. E o que se falava muito na época? A maior dificuldade, porque não era obrigatório ter capacete. Você não precisava usar o capacete. Porque a grande coisa que se falava, inclusive nos textos de fora do país, era o seguinte, a área de visão. É difícil se adaptar, porque a área de visão, aí é melhor capacete aberto, mas aí, veja bem, capacete aberto, aí você tem o capacete integral, que é mais seguro, toda essa discussão. Aí, juntou a fome com a vontade de comer. Eu comprei o capacete para me adaptar à visão lateral. O capacete que realmente era mais fechado, por conta dos materiais, não desenvolvido, você precisava ser mais fechado. E aí, o que eu fazia com o capacete? Era coisa de louco mesmo. Né? Ficava em casa. Eu ficava em casa assistindo TV. De Olha, capacete. Medir a tua visão periférica. Pra medir a visão periférica, para assistir, para conversar. Minha mãe falava, nossa, seu cara... Tem um louco em casa, né? Viajou total, Você né? tinha 22, 23 Nada anos. como ser filho do meio, porque o filho do meio não é notado. Então, quando você faz essas coisas, tem uma tentativa de chamar a atenção e a pessoa não vai ligar muito, porque já sabe que você é meio 13, né? Já sabe que você gosta... Não, o cara lê. Eu li a enciclopédia. Quem é esse moleque que lê, né? Então eu li enciclopédia, lia texto de jornal pro meu pai, quando ele chegava, e era também uma forma de controlar a molecada, né? Falava, para de falar merda aí. Lê o jornal aí. Então eu li a parte de esportes. As primeiras matérias de automobilismo que eu li foi lendo pro meu pai, na coluna. Caramba. Ele me entretia assim, ou eu tinha que contar o dinheiro do dia, separava os montinhos e contava quanto tinha para ele e tal, e lia as matérias para ele, matéria de jornal. Aí depois eu aprendi a fazer massagem nele, porque você imagina um banco de Fusca o dia inteiro. Ele tinha aquele negócio de madeira das bolinhas, não? Não. Aquilo era um clássico também nessa época. Mas esse foi um clássico depois dos anos 80. É. Nos 70, o banco ficava envergado. Ficava com o formato gente. do corpo do cara que estava sentado ali. Era uma... E não era nada anatômico, né? Era aquele banco chapadão, Imagina né? como o cara saía Sim. maltratado de dor nas costas. Então... Eu lembro do meu pai chegar em casa com muita dor nas costas, tinha que fazer o que a gente chama banho de luz para esquentar. Todos os... Aquelas infravermelho? Não era infravermelho, era o que tinha. Tá. Né? Abajur. Como é que o Marcelo... Marcelo Oca, né? Da banda de rock, como é que é o nome deles? O Yuka. Marcelo Yuka. Do Rapa. Isso daí também entrega, isso aí também entrega a idade, né? Que eu Falta já de ia abrir memória. um site de busca aqui. O Rapa, Marcelo Yuka escreveu, né? Sim. Todas as ciências de baixa tecnologia.
Era Sim. isso que a gente usava para curar as dores nas costas do meu pai. Então, compressa de água. Aliás, essa música É genial. É genial. Genial, maravilhosa. Não sei um onde eles negócio- estavam quando eles escreveram. mas Ele estava olhando, ele estava observando as pessoas que observam. é isso. Essa é a função do Isso. poeta, né? Olha, Isso, bonito é pra isso. caramba. Ver as pessoas que observam. E aí, assim, meu pai me ensinou a andar na coluna dele, porque assim, cara, alguém precisava ajudar ele, né? Então, botar as costas no lugar e tal. Então, eu andava na coluna. Meu pai, Então era massagem no pai, massagem, contar dinheiro. contar dinheiro e ler as matérias Que maravilha. Ele gostava muito da Folha da Tarde. Porque ele comprava à tarde para ler, né? Era o vespertino, né? Sim, Então ele sim. parava para almoçar, Tinha o Folha da Manhã comprava, e tinha o o Folha da Manhã, e ele comprava porque ele parava no almoço, no táxi, comprava o jornal que tinha lá Que pra- depois virou inclusive, Jornal da Tarde, né? Não, o Jornal da Tarde era Do grupo- do Estadão. Do Estadão, Isso. do grupo do Ele era a Estadão. Folha da Tarde. Isso. Eu, inclusive, tenho o privilégio de ter na minha carreira de jornalista ter feito muitos freelas para a Folha da Tarde. Sensacional. Inclusive tirar foto. Foi muito legal. De moto. Sobre moto, fazendo competição, cobrindo competição de moto. Inclusive, Legal na minha passagem, na minha entrada para a TV Cultura, teve a ver com o freela que eu peguei para fazer para a Folha da Tarde. Enfim, voltando a falar da história do carro, era desse jeito, era muito dolorido e alguém tinha que ajudar meu pai nessa história com as dores das costas. Bom, e aí fui para a competição. Não, e a tua primeira moto, qual foi? E aí, nessa história da moto, como é que foi? Eu tive uma Brasília antes, uma Brasília amarela, Que maravilha. que eu comprei com o motor Era batendo. amarela ou beijinha? Não, Amarela. Gema, Ah, tá. 74. Boa. Tá, Maravilhoso. Né? Já era bem usado, que o motor já estava batendo. Comprei de um geólogo lá do IPT, Mistreta, sobrenome dele. Comprei a Brasília dele, apaixonado. Aí passei assim, você imagina, né? O cara compra o carro na véspera e pega o carro na véspera do carnaval. O que esse cara faz com o carro? Porque ele gastou tudo que ele tinha para comprar o carro. Dorme dentro. Praticamente, foi o que eu Quase fiz. Aí eu isso. fiz todas as modificações que um boy, né, que um jovem fazia num carro, eu fiz durante aquele carnaval. E foi muito legal, quer dizer, aquela coisa, tentar eliminar os cromados, né, pintar a roda de grafite, né? Sim. Mesmo sem ter o arinho, né, que eu não tinha grana Sim. pro arinho, mas eu pintei, comprar o sobre-porca, né, aquele negócio de plástico Sim, a que você capinha põe, da, do capinha da parafuso. porca. Pra colocar. Que mais? Também não tinha grana pro volante pequeno naquela época, mas dei uma pelada no carro, né? Tirei os protetores de para-choque. Então dei tirei também as fitas, né? Que tinha uma fita para deixar ele só no cromado, bombril em tudo. Enfim. 74 foi o primeiro ano que ele saiu com a lâmina e as polainas. E não, era só lâmina. Ah, era só lâmina Só o teu? lâmina. Ah, Não tinha polaina. Meu irmão teve Alguém uma te 73 assim. Não, meu irmão teve aquilo uma foi 73 assim. 7... Meu- Não, foi a mais do- pra A frente. do meu irmão hein? era igual a da Maísa, que a Maísa morreu. Tá, Azul também. Caiçara, É. Ah, Meu tio igualzinho. teve uma dessa. O meu era azul gema, era azul. Amarelo. Amarelo gema. Aliás, o Flavinho fez. Azul gema é doido, Flávio né? Gomes fez uma reportagem com esse carro pro programa Limite, uma vez. Que eu criei na ESPN, eu criei. Dei o nome, batizei, Cara, né? Eu É quero, maluco. Eu quero trazer um pouquinho esse lance Bom, da aí sua a primeira moto ainda. Fala aí dela a aí. moto, eu tinha Brasília, aconteceu um acidente perto da minha casa. A gente nunca teve garagem em casa. Então a gente alugava uma garagem, você vê, né? Você alugou a garagem da minha irmã, a gente também alugava garagem Tem, no fim da tem rua. essa história. Alugava a garagem no fim da rua, fui levar lá no fim da rua, entrei, o cara bateu, o cara tava bêbado, enfim. Foi uma história longa, mas aí eu desgostei total, né, da história, você imagina. Não quero mais minha Brasília toda Não, torta. e assim, eu tinha grana para pagar, ou arrumava, ou eu pagava a prestação. Então, assim, ficou parado um tempo até você mexer. Aí aquele carro amassado, parado, é um desgosto total, Nossa. né? Eu gostava do carro, já tinha tido É o as minhas jeito de experiências, você desgostar, você porque parar de gostar. tudo veio junto. O que veio junto nessa época? Faculdade, entrar cedo no trabalho, sair tarde pra caramba da faculdade na PUC, aí eu já tinha saído da FATEC, já estava na PUC, pegar a bomba à noite. Aí, assim, além da paixão pela moto, ela virou uma solução de mobilidade. Justo. Eu preciso de uma coisa que eu consiga ir trabalhar. A Brasília nem andava, Não. arregaçou.
Bateu, entortou eixo, sabe? Esse Nossa. eixo entortou. Afundou toda a lateral. Você imagina a grana para você comprar naquela época uma lateral inteira para trocar, a mão de obra. Aí tem aquela coisa do Você vendeu ela desse funileiro. jeito mesmo, né? É, cara, porque assim, foi entregar, sabe? Enfim. Comprei a moto. E comprei a moto Qual? do jeito que dava. Comprei uma Yamaha RX 125 azul. Que tem até nome, né? Lógico. Qual? Por conta do ano da moto. Por conta de um rock, né? Por conta de uma música do Van Halen. Ela virou a minha Jump. senhorita. Ah, sim. Não. Então o nome da moto era Senhorita, era uma Yamaha 120, RX 125, azul, que eu comprei, quando eu fui vê-la, ela estava sem escapamento, já era usada, 82 sem. ela, Sem escapamento mesmo. sem escapamento, estava com o motor, Saía do motor pra nada. tinha nada. Tá. Aí o cara falou, não, o vendedor, não, a gente vai colocar o escapamento, fica frio e tal. Aí eu sei que quando eu fui fechar o negócio, fazer papelada, porque era financiada, né? Não tinha jeito, pagando faculdade, financiada. Aí o dono da concessionária chegou e falou assim, não, isso aí você comprou sem escape. Aí Você o vendedor falou, que estava lá não. falou assim, Deixa quieto. eu falei assim pro cara, como assim? Ele aqui na minha frente, né? E o vendedor, vendedor atrás. atrás, né? O vendedor, veja bem, você ouviu a moto, já ligou a moto, é sem escape. Para botar escape é mais tanto. Tá bom, vai. Eu falei Falou. assim, eu fiquei quieto, nem vem. Aí foi embora, assim, o cara, esquece, vamos continuar aqui. Vai ter escape. Continua de onde parou aqui, É. né? E aí, assim, como eu falei pra vocês, eu comprei a moto, eu não sabia andar de moto. Eu andava ali na garupa dos amigos. Né? Eu andar de moto eu não sabia. E aí um amigo meu, o Moacir, de lá do IPT, era um motoqueiro das antigas, ele tinha uma Yamaha 250, 2 cilindros, já com guidãozinho Tomazelli, porque ele era da geração anterior. Então, anos 70, anos 60, 70, a Yamaha dele já era, sei lá, 18ª moto, era o cara que começou a andar de Java. Então, Os você Tomazelli imagina. eram amigos do meu pai, os dois. É. Aí o Moa De foi infância. lá, teve o maior prazer, você imagina, né? Buscar a moto com o cara. E foi ótimo, porque o Moa pegou a moto, levou, eu fui com o carro dele, ele tinha um carro, deixamos na minha casa, né? Nessa garagem alugada, numa outra já. E eu levei ele de volta e tal. E aí o que acontecia? Eu chegava da faculdade toda noite, e eu chegava à tarde, hein? Imagino. Lá Chegava de o quê? Perdizes. Meia-noite e pouco? Puta, porque eu descia a Monte Alegre inteira até a... E você morava lá ainda Morava em no Pirituba. É, Nossa. até a Água Branca. Uhum. Aí pegava o ônibus Mangaló, e ia lá até o bairro Chegava em Mangaló. casa, a hora de Não, acordar e ir chegava embora de lá, volta pro trabalho, né? Aí, como eu não sabia, eu tinha que treinar, tinha que aprender o negócio. Também, outras cenas, dias e noites que eu lembro do cheiro da noite. Eu lembro do motor funcionando e piscando. Por que eu estou fazendo? Por causa da lâmpada, né? Da lampadinha Sim. que tinha do neutro. Dínamo, aquele- Do neutro, ela ficava- do neutro, do painel da moto e da farol alto. E eu chegava, eu nem subia para casa, porque eu sabia que minha mãe ia ficar preocupada, aquela coisa, né? Chegava, deixava a bolsa lá na garagem, fechava, empurrava a moto para fora, ligava no pedal. Vizinhança de Pirituba deve ter Não, e ela saudade fazia- de E a você, porque- né? 125 Cara, fazia um porque barulhinho, assim, né? É. Só que é o seguinte, eu andava devagar, evidentemente, eu sabia que, meu filho do meio, o cara não quer aparecer. Aí, apesar de ter esse ego enorme, de não parar de falar, não queria fazer bagunça, né? Isso Até não é ego, é porque- personalidade. aí eu andava, eu pegava devagarzinho e eu andava. Andava nas ruas de baixo, né? Nas ruas, até pegar a rua principal. Fui nisso daí, cara. Um mês e pouco. Até adaptar, trocar de marcha e tal. Até eu ter coragem de pegar um final de semana e ir na casa da minha namorada no Tremembé. Porra! Lá na Zona Norte. Foi longe. Mas fim de semana, deu, Fim né? de semana, Vai outra Corinthians. pegada. Vai Mas Corinthians. aquela história, a aventura. E saber qual é que era da moto, né? E foi assim que começou. É bom que o trânsito era igualzinho é hoje, né? Então, cara, na Marginal não, era bem tranquilo de sábado, bem Não, tranquilo. então agora. Na avenida lá do Estadão, como é que é o nome da avenida lá do Estadão, para ir lá para a Zona Norte? A Guilherme Dumont Villard? Não. Não, É a... é a outra.
Engenheiro Caetano Alves. Engenheiro Caetano. Pegava praticamente dali da Marginal e ia até o fim dela. Cara, se tinha 3 semáforos, era muito. Então você andava de moto. Era outro mundo. Era outro mundo. Você está falando de anos... Lembrem-se disso, era outro mundo. O que ele falou é muito certo, era outro planeta. mundo. Agora, você está falando de anos 90, né? Já um Não, pouquinho 80, anos 80, anos né? 80, anos 80, evidentemente. Comecinho. Nessa época, 83, e até um pouco antes, 70, etc., é muito comum o pessoal andar de moto, menor de idade, inclusive, pegar moto, sair por aí, andar, tipo, sem nenhum equipamento, sem camisa, sem capacete, sem nada e tal. Chinelo. Eu não tinha, eu comprei sem Você habilitação. comprou, mas você comprou capacete, você comprou luva, você comprou bota, você comprou Você tudo. parecia um ET andando na rua? Parecia. Era o único Porque os cara caras que ia olhavam e fazer falavam, isso. por né? quê? Pra que isso? Não, no IPT eu chegava de máscara. De capacete? What the... Então, isso é uma coisa que você, né, óbvio, né, você anteviu, né, uma situação que hoje é padrão. Enquanto jornalista, você considera que a imprensa tem muita participação nessa mudança de cultura do motociclista, ter uma segurança particular? Porque, cara, assim, é o que a gente sempre fala, né? O motociclista é o cara mais vulnerável do trânsito, de Sim. O todos. para-choque né? é a perna. Essa É é a ele. frase. isso. Essa é uma tese que eu quero discutir com você. Porque Mas- eu não acho isso. Mas, Ah, não? hoje em dia, É relativo, mas... mas hoje em dia tem muito mais segurança, principalmente na coisa do capacete. Tipo assim, para mim é um antes e um depois. Sim. Né? O capacete é um divisor de águas nesse sentido. O papel da imprensa nessa coisa de conscientizar. E aí eu quero saber, inclusive, como você se coloca nisso, né? Porque você tem muito a campanha da segurança no trânsito e tal. Sim. Quando você acha que deu essa virada aí? Desde o primeiro momento. Por quê? Por que é que eu comprei um capacete antes? Porque eu lia Duas Rodas. Eu li o Josias. Né? Que infelizmente nos deixou, né? Há pouco tempo. O Josias escrevia isso na revista Duas Rodas. A revista Duas Rodas está aí no mercado até hoje, fazendo a diferença. Se mantém hoje em todas as plataformas. Mas o discurso era esse. Gente, precisa de capacete. E aí que tá, você vê o papel da imprensa nessa hora, né? E é um papel que se confunde, quando a gente fala de imprensa especializada, se confunde com todo um setor. Sim. Porque o papel da imprensa, na escola a gente aprende isso, é criticar para melhorar. Mas veja como ela está andando junto com a indústria, ela é parceira da indústria nessa hora. Porque você tem que conscientizar, gente. E tem que ser, né? Porque é um negócio. Estamos Sim. no capitalismo e assim, a imprensa ela tem que criticar formando. Por isso eu sou tão contra todas as coisas que acontecem hoje nessa cultura da lacração, que Do é cancelamento. só a manchete. Que é a só manchete. Não, Que é manchetar. é o postar a foto no Instagram que ninguém leu o Ninguém texto precisa, embaixo, só vê a ninguém foto. quer e ninguém vai ler. Exato. Tanto que aqui, e isso voltando ao início do nosso papo, né, completando o círculo, os podcasts estão aqui para tentar conscientizar um pouco das pessoas que conseguem andar um pouco mais com a gente nessas histórias. Enfim, o papel da imprensa é esse, é fomentar um campo, fomentar uma área. E dentro do campo do jornalismo, quando eu saio do IPT para trabalhar na área, eu também já tinha tido a percepção de que tinha um departamento de comunicação no IPT. Tinha um departamento de comunicação no Centro Têxtil, onde eu fui trabalhar, com essa ideia de comunicação diária. Eu trabalhei e quase fui estudar na Inglaterra, inclusive o Edson Bittencourt, que eu falei que era o diretor e tal, ele já tinha uma programação pensando Centro Têxtil do IPT para trabalhar com uma coisa que depois virou boom. O cara já estava vendo 10, 15 anos na frente. O que ele queria que eu estudasse na Inglaterra pelo IPT? Moda. Não do ponto de vista só do corte e tal, mas assim, previsão de cores. Que tipo de tecido? Nós temos que estar preparados para testar isso tudo dentro do IPT. Claro. E a gente precisa ter uma pessoa ligada, conhecendo a moda, para antever isso junto às grandes empresas. Tendências da indústria. Então, tendência da indústria Sim, da sim. moda. Então, você vê, esse cara sai do IPT de 85 para 86 com uma perspectiva de, não vai mais ter verba, não adianta, eu vou voltar para o mundo acadêmico. Ele foi trabalhar na Unicamp, né? Onde ele deve ter trabalhado e revolucionado muito lá também, porque o cara, pra vocês terem uma ideia, eu usava brinco. Ele foi o único cara dentro do IPT que fez uma entrevista comigo e não olhou para minha orelha. Ele conversou comigo. Ele falou comigo em inglês, porque também o inglês me ajudou a fazer esse outro passo. Sem olhar para o meu brinco, ele não tinha preconceito nenhum. Era um cara que estava muito à frente. Muito. Tanto que ele tinha sido técnico de uma indústria
de tecidos no Rio de Janeiro, ele é carioca, tinha trabalhado no Rio de Janeiro. Quando faliu a empresa que ele trabalhava, ele pegou a grana da indenização e foi estudar nos Estados Unidos. Foi estudar têxtil. Foi para não, onde é que tem melhor? Estados Unidos. Ele migrou para lá. Pegou a grana dele e foi fazer faculdade. Fez graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado. Ele voltou PhD. Cara, que Ele legal, foi né? trabalhar no Instituto de Pesquisas Tecnológicas com essa baita graduação. E teve esse papo comigo para fazer comunicação do Centro Têxtil, trabalhar com os livros, trabalhar com as publicações, olhando no meu olho. Eu não queria saber a minha aparência. Né? Ele queria saber o que estava dentro da sua cabeça. Exatamente. Saber da minha capacidade e tal. Foi um belíssimo de um professor também que eu tive. Nas motos, nessa RX 125, eu fui pedir emprego, né? Aliás, foi depois, foi quando eu já tinha a RD 125. RD 135, né? 135, é. 135. Eu fui pedir emprego na revista, e aí daí eu tive DT 180, Por que uma, Yamaha? 2, 3... Porque Nessa ela época? dava pau em todas. Tá. Só por isso. E o 2 tempos é mais fácil de mexer, e eu desmontava. Tá. Então eu descarbonizava. Não, a primeira limpava moto a mesmo moto. que eu andei na vida foi uma DT 180, de moto mesmo. Aham. Não scooter, não bis. Sim. Uma moto mesmo, porque o meu primo andava lá em Campos do Jordão, que eu te falei que a gente tinha casa na estrada de terra, não sei o Aham. quê. Então a gente tinha alguns amigos que gostavam. E o meu primo era um cara que gostava muito, e a primeira moto dele foi uma DT 180. Então eu andei muito nessa moto. Foi a Aham. primeira moto que eu andei na vida, que eu caí na vida. Parabéns. Você vê você falou de ciclomotor, eu lembrei, né? Na verdade, a minha primeira experiência com moto foi num ciclomotor com motor quebrado. Que o dono do Oculista, o seu Isaac, ele falou assim, você sabe andar de moto? Ele chegou pra mim, sabe andar de moto? Eu, sei. Já Mobilete. andei muito na garupa. Mobilete. Não, então, eu consigo. Você sabe andar de bicicleta, você vai saber, porque é um ciclomotor e tal. Eu preciso tirar a dada da minha casa e levar na revenda que é na Lapa. Ele morava onde eu vinha morar depois, que era numa travessa da Avenida... memória de velho Que falhando. bairro? Lá em Perdizes, Ah. na Avenida... Pô, mas é o chão, hein? Até lá. Sumaré. Avenida Sumaré, numa travessa lá na praça, sabe? Sim, lá embaixo, quase no Parque Antártico. Não, na Praça do Meio mesmo. Ele Ah, morava tá, lá naquele tá, condomínio. tá. Os primeiros, quando inaugurou aquele aqueles condomínio prédios grande lá, lá, sei. aquele prédio, ele morava lá. Aí eu fui lá buscar para levar na rua, em algum lugar na Guaicurus, perto da Guaicurus e tal. Bom, tô na história curta. Não é tão longe assim, o motor mas não funcionava, eu fui pedalando um ciclomotor, o que é O desespero, fucking que é pesadinho. horrible. Não, porque não é uma bicicleta. Não é uma Não é. bicicleta. É é um pesada. negócio muito mais pesado. Então eu mais empurrei do que pedalei, estava quebrada, e eu estava tão cansado que eu confundi as ordens dele e levei numa outra oficina. Então você imagina esse cara me procurando, mas esse cara roubou a moto. Esse filho da mãe desse moleque roubou a moto da minha filha. Porque ele foi na oficina que ele falou para eu levar e eu não estava lá. Eu estava em outra oficina. E Caramba. o cara me falou que... E eu assim, né? Não, e ali Ele tinha falou que ia muito. vir aqui Ainda me tem buscar muita e não loja veio. de moto ali, né? Mas você E tem que ele falar, eu falou- pedalei tanto que já comecei a confundir as ideias. Isso já no começo da noite, né, cara? Já. Porque o cara também aceitou o serviço, mas não era bom da história, foi me enrolando. Sei que ele entregou o serviço, já era começo da noite, quando eu falei, tá ficando tarde, deixa eu ligar para a loja. Aí eu fui atrás de um telefone, consegui um telefone, liguei para a loja e disse onde estava. Nossa, o seu Isaac chegou muito puto da vida comigo. Soltando Tá fumaça. fazendo aqui? Era lá na outra loja e tal. Desculpa e tal. Você com 4 quilos a menos. Olha esse cara aqui. E o seu Isaac era muito legal. Blusa amarela de suor. O seu Isaac tinha um Dojão, Nossa. Dodge Dart RT, Gosta aí? branco pérola, Nossa. maravilhoso, interior caramelo. E ele também tinha uma moto, ele tinha uma GT 380 Suzuki. Cara. Ele Já vivia... era uma motinho, mas. Não, ele sabia viver. É. Sabia viver, andava bem pra caramba. E ele Sabia tinha, viver muito bom, dentro das manjava. empresas que ele tinha um rapaz que trabalhava para ele de vez em quando, como meu pai também dirigia o carro, devia trabalhar para a família, né? E eu lembro de um companheiro da loja que chegou, a gente trabalhava na loja da Pompeia, né? Que era a loja do Center, era super bom. Hoje tem o shopping center do lado do Palmeiras. Como é que é o nome do shopping center? Bourbon. Bonito, Bourbon.
Bom, bacana, né? Aquilo começou como um supermercado. E o supermercado era o Super Bom. Estou falando dos anos 70 isso. Sim. 73, 74. E lá que tinha na parte de fora, tinha algumas lojas. E uma das lojas era a Oculista, onde eu trabalhava, onde esse meu amigo também trabalhava. E aí ele tinha que levar serviço, né? Pegava o serviço lá na Pompeia para levar para o laboratório que era na Lapa, perto do mercado da Lapa. E aí de vez em quando ele ia para lá e ele levava o serviço e quem levava, vai de ônibus, vai de táxi, não. Vai lá com o nosso motorista porque ele tá com a moto. Todo mundo sem capacete, lógico. Aí esse meu amigo chegou, sentou com o serviço, né? Sentou na garupa e falou, onde é que eu agarro, né? Não vou segurar. Meteu não, na piloto, cintura, né? desceu na cintura do da frente. Ficou constrangidinho. Falei, não, tá bom. Que aí tá O cara bom, deu né? uma arrancada, ele pau. Nossa, ele caiu. Caiu real? Caiu pra trás. Mas cai mesmo. Nossa. Não, ainda mais Não, naquelas você nunca andou de motos, moto né? na Não, garupa? já andei, mas... Se não Já segurar, arrumou velho. de segurar, mano. Segundo ele não caiu. Segundo outras testemunhas, ele caiu. Mas assim, a história dele é que Caiu. ele foi com os pés na altura da cabeça do piloto até a Lapa. Porque também a Guaicurus não tinha semáforo, né? Ele ligou lá e foi embora. Pá! Ele foi assim até lá. Pra fazer uma figura bacana. Ele ficou interessante. Mas assim, então esse envolvimento com moto tinha toda essa pegada. Então da RX para RD 135, DT 180, que me roubaram uma, né? A terceira que eu tive, clássico. me roubaram. Tinha 10 dias, arma na cabeça, levaram minha mochila na porta da revista. Eu já trabalhava na revista. Caramba. E levaram a DT e sumiu forever. Os caras Forever achavam and que era, ever. que era moto de imprensa e no final era sua e você tomou. Era a minha moto e assim, foi no mesmo ano, aqueles anos onde você toma aqueles choques, né? Sei. Tapão da realidade, Acontece do mundo. Ó, bota o pé no chão. Então, roubaram a minha moto. No final daquele... Isso foi em agosto. Agosto. Começo de agosto. Meu pai morreu em outubro. Meu filho nasceu uma semana depois, antes do meu pai. Caramba. E no final do ano fechou a revista. Nossa, que ano, hein?